passo a palavra agora, de forma remota, ao senhor Alisson Queiroz Mustafa, que é o coordenador da Secretaria de Assuntos Educacionais e Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Mais uma vez, bom dia a todas e todos, agradecendo o convite à nossa confederação, à CONTE, para a participação nesse debate aqui, nessa Comissão de Educação, nessa audiência pública. Reiterar, eu ia colaborar com as respostas de algumas questões que foram levantadas, o professor Heleno já o fez muito bem, eu ia falar especialmente do Átila, aqui meu conterrâneo da Bahia, que perguntou justamente sobre o ensino, a obrigatoriedade de ensino de história e cultura africana e de história indígena. Bem lembrado por Heleno, nós temos duas leis, no sistema legal brasileiro que tratam disso, a 10.639, que trata de história e cultura africana e afro-brasileira, e a 11.645, a 10.639, como Heleno disse, de 2003. Já estamos aí há 22 anos de vigência dessa lei, e a legislação que trata de história e cultura indígena de 2008, já caminhando aí para os seus, são 17 anos, daqui a pouco faz 20 anos também, cumprir a lei. Gostaria de trazer uma fala final justamente no sentido de reiterar a nossa preocupação, dizer novamente que a gente, embora represente o setor privado, os trabalhadores do setor privado, mas a nossa crença na educação como um bem público, como um patrimônio da sociedade brasileira como um todo, em que aqueles que a ofertam de forma privada, que o façam estando literalmente subordinados aos ditames da legislação brasileira, do regramento nacional, daquilo que é estabelecido como uma necessidade para a construção da educação como promotora do desenvolvimento nacional, daquilo que é interesse nacional brasileiro. Então, a gente roga aqui mais uma vez de que se invista na construção do novo Plano Nacional de Educação para trazer, e especialmente, eu não tinha dito isso na minha primeira fala, quando a gente fala, por exemplo, do ensino superior, e hoje, com uma política que nós somos contrários, mas já existe em diversos lugares, de voucher, se entra dinheiro público na educação privada, ela precisa seguir as mesmíssimas regras da educação pública. Então, não dá para você ter dinheiro via FIES, via ProUni, tudo, para poder bancar matrículas na rede privada, mas do ponto de vista das regras, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista da valorização, mesmo do ponto de vista do currículo, as universidades ou as escolas privadas estarem liberadas para fazerem da forma como quer, inclusive com muita burla, porque a gente tem BNCC e tudo mais na educação básica, mas há muita burla no sentido de não cumprimento daquilo que está ali colocado. Então, eu rogo para a existência do Sistema Nacional e, a partir dele, não apenas, de fato, traçar o que são as responsabilidades dos entes federados, mas também trazer para dentro a submissão ao império da lei para aquilo que é a aplicação disso no setor privado de educação. O setor privado de educação roga por regulação, nós temos aí nesse momento sendo discutido no âmbito do Ministério da Educação e na Casa Civil o estabelecimento do decreto que vai buscar regulamentar a educação privada no que a gente chama de EAD, que há muita burla também nisso, usa-se o nome EAD sem ser EAD, e que a gente espera que haja para usar uma expressão que todo mundo conhece, um freio de arrumação, porque virou uma espécie de terra de ninguém e precisa ser regulamentado, e a gente espera que na construção do PNE, que acontece e coloca inteiramente à disposição para seguir nesse debate, isso venha como algo também mais estruturado pelo Plano Nacional de Educação, que é qual é a contribuição real que o setor privado pode dar e como ele precisa estar subordinado àquilo que eu já reiterei aqui algumas vezes do interesse público sobre a educação. Porque, encerro com a nossa fala, a educação não é mercadoria e não pode ser tratada como tal. É um direito humano, é um direito que cabe a todos, independente de quem oferte, se diretamente o setor público ou se privado, mas conforme um regramento que precisa estar muito claro
nesse sentido. Então, a gente se coloca à disposição para o debate, para apresentar questões aqui e ali mais específicas. Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, agradecemos à senadora Tereza Leitão, que é também uma interlocutora nossa, uma parceira nossa, já esteve na CONTE, inclusive presencialmente lá em Brasília, fazendo fala com a gente, análise de conjuntura, ano passado, ou foi ano retrasado, não me lembro bem. E abraço à senadora em nome da nossa confederação. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigada, Alisson.